Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, podcast do cirurgiano geral, senhores. Esse aqui é o seu congresso semanal de cirurgia. E a gente está aqui de volta, 2025, né, naquela vibe que a gente estava no último episódio, já começando o ano novo, com muita novidade. E hoje a gente vai fazer uma discussão diferente do que a gente faz geralmente, porque a gente vai pegar um artigo e vamos discutir esse artigo, mas só entre nós, sem um convidado. Então hoje vai ser o dia de detonar Dr. Diego Adão e Dr. Adriano Flug para ver se esses caras estão atualizados mesmo ou não. Diegão, Flugão, como é que vocês estão? Aqui tudo tranquilo, graças a Deus. Começando agora mesmo pra valer, né? Aquele primeiro episódio a gente tava em ritmo de festa ainda, né? Ano novo, virada. Agora já voltou a todo vapor. Empolgado demais com o tema de hoje. A gente vai discutir uma atualização. Você já deve ter lido, né? Quem entra aí já leu o episódio. Uma atualização de toracotomia de emergência, toracotomia de reanimação. Saiu um artigo novo muito bacana que mudam coisas essenciais. O Guto, quando leu o Carlos, ficou maluco. Porque tem uma novidade lá que mexe com ele, né? Já o Flugão quase infartou. O Flugão já ficou chateado, porque ele é contra. Vocês vão ver, vai dar o que falar. Mas estou bem feliz, bem empolgado. O Flug ficou chateado porque não tem nada de que falar de azul de metileno, né? Não. Mas ele vai dar um jeito de colocar, eu tenho certeza. Imagina se sai uma recomendação dessa na parada cardiorrespiratória traumática, você faz azul de metileno na veia. Nossa, ia ficar maluco. Louco. Sabe que eu já vi em algum lugar, quando o paciente tinha um choque muito grave, eles davam azul em um momento, mas eu não lembro exatamente qual era a indicação. É, choque séptico refratário. Depois da segunda, terceira linha de droga vasoativa, corticoide, existe uma recomendação bem questionável do azul de metileno. Antes da água benta, mais ou menos, né? É tipo isso. Mas tem alguma coisa, sabia? O pessoal da UTI Papers, a gente fez até um episódio com eles, lembram? Uhum. Eles têm, o podcast deles é bem legal, eles têm um episódio sobre azul de metileno na parada. E aí é legal, porque eles comentam quais são as evidências, onde que tem algum papel, tudo. É bacana. Legal. E aí, Flugão, novidades ou não? Não, novidades, estamos empolgados, tem vários projetos aí pela frente pra gente tocar, vai ser um ano bem interessante, né? Vai ser um ano bem legal, tô entusiasmado. Isso aí, muito bom. Pessoal, você que está assistindo no YouTube ou ouvindo o podcast, para tudo que você está fazendo, aproveita para clicar naquela estrelinha. Tem várias estrelinhas, você clica nas 5 estrelinhas pra gente, hein? Clica lá, 5 estrelinhas, e tem um sininho do lado no podcast no Spotify. Clica no sininho também se você ainda não clicou. Aí você não perde nenhum episódio que a gente está fazendo aqui. Não esqueça de deixar então o seu like também no YouTube, se você estiver assistindo, seguir a gente no YouTube, que agora a gente está em todas as plataformas aí. E de quebra, quando terminar esse episódio, deixa um comentário pra gente. A gente sempre lê os comentários dos maníacos aqui, a gente quer saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando dos episódios. E por falar em mensagem do maníaco, o Dr. Diego Adão tem preparado já pra gente algumas mensagens de maníaco. Inclusive tem uma mensagem de Instagram também, não sei se você pegou aí, Diegão, senão eu pego aqui e separo. Pegou? Peguei. Boa. Então, Manda é isso bala aí. Vou aproveitar, você falou pessoal curtir, né? Nós passamos de 500 avaliações no Spotify, ou seja, nós acabamos de passar o Behind the Knife em avaliações, né? Não é isso aí, pô. Então, passamos o maior podcast de cirurgia do mundo em avaliações e 5 estrelas todas. Flugão, não é 4,9, nem Uber com 500 avaliações tem 5 estrelas. E nós estamos lá com 500 avaliações, então graças a você, maníaco, muito obrigado por essas avaliações. E vamos bater 600 agora. Né, Flugão? Fala aí. Não, sensacional. E Guto, vamos chamar esses caras do Behind the Knife pra fazer um inglês com a gente, hein? Ô, louco. Essa é uma boa. Eu conheci um dos fundadores num congresso que eu fui. Cara, gente boa. Eu até mostrei pra ele o nosso, ele começou a seguir o nosso também. Sensacional. Nossa, demais. Vamos a quem interessa, que são os maníacos, né? Manda. Então, ó, Murilo Ayubi, de Itapetininga, São Paulo. Grande Murilão, amigo do Flugão. Murilão, excelente episódio, sobre o episódio do Ano Novo, o episódio anterior. Gostei muito da calma do Flug na vinheta de abertura do episódio, trocando as pitadas de azul de metileno pelo muito azul de metileno e pelo jogando para ganhar. Sabe, Murilo, o problema é esse, quando a gente deixa ele gravar, ele faz o que ele quer, né?
Então ele trocou o azul, encheu de azul, ele mandou jogar fora os livros pra ganhar, né? Jogando pra ganhar. Fez cheio de graça, fez a vinheta todo gracioso. E ele já adquiriu os livros que eu recomendei pra ele, pois há muito tempo ele deixou a literatura não médica de lado. Então ele acha muito importante ler esses livros, que a gente indicou alguns romances. Inclusive, em breve, texto novo no blog, comentando essas atualizações para você também. Então você pode ir lá no episódio, na descrição do episódio. A gente deixou vários links de livros legais, médicos e não médicos, se você não viu. E em breve no nosso blog também teremos uma atualização nesse sentido. E ele agradece todo episódio aí. Um abração, Murilo, seu amigo, Flugão. Abração, Murilão. Boa demais. O Edson Eziel. Para Ele tudo, deseja- para tudo, para tudo. Parei. A senhora Samantha Silva adentrou o recinto aqui. Não, parou. Atenção, pelotão, informa. A esposa do Guto acaba de invadir o podcast. Precisa de alguma coisa, não? Não sei se vai aparecer, vai falar alguma coisa? Ele tá assustado, parece, né? É medo, né? Não É sabe. medo puro. Quem deve na firma tem medo, né? Eu tô deslumbrado aqui, cara. O negócio é outro nível. Ela podia dar um oi aí na tela e o pessoal ouvir a voz dela e vê-la, né? Vamos ver, ela vai aparecer aqui. Se você quiser ver Samantha, vá no YouTube. Mas agora tem que aparecer. Fiz a propaganda. Ah, ela aí, ó. E aí? Oi, tudo E bem? aí? Tudo Olá. tranquilo? Feliz ano novo. Maníacos. Feliz ano novo para vocês. Isso Valeu aí, demais. muita mania de cirurgia, muita mania de filosofia para vocês em 2025. Valeu. Beijão, Sá. Beijão. Muito bom. E aí? Boa. Então, o Edson, ele manda um feliz 2025 aí, ó, em resposta a Samantha. Boa. Ótimo episódio, parabéns. Vou deixar uma sugestão de livro que ele leu no ano em que ele se formou, que busca mostrar o que nós, da área da saúde, podemos aprender com pacientes terminais. O livro se trata dos 5 estágios sobre a morte: a negação, o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. É o famoso livro sobre a morte e morrer, da Elizabeth Kubler-Ross. Ele achou muito interessante e um grande abraço a todos os maníacos. Deus nos abençoe por mais um ano excelente. Amém, Edson. Ótima indicação de Amém. livro, obrigado. E Muito abraço bom. para você também. Nosso querido Lucas Vicente. Lucão, que bela maneira de começar o ano com um episódio sensacional. Desejo um feliz 2025 a todos. Aproveito a oportunidade para indicar 2 livros que me foram essenciais, especialmente durante a residência médica. Então, dica do Lucão de livro para a residência. Olha que legal, hein? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ah, clássico. Clássico, né? Isso é classicão. Aquele livrão de capa azul, né? Letras brancas, lá, bem famoso. Uma obra atemporal que nos ensina a construir relações genuínas e eficazes, fundamentais para qualquer área da vida. Então você aí que vai enfrentar, né, as soft skills de um hospital universitário. Fala aí, Flugão. Cara, tem uma parte do Dale Carnegie que ele menciona uma criança que fazia xixi. Aí a mãe vai lá na loja de colchões e faz com que a criança escolha o colchão dela. E a partir de então ela não mais faz xixi na cama. Eu usei algo parecido com o José, cara, e deu certo, muito massa. Sensacional. Muito bom. Ele tem um outro que é amarelo, que é como falar em público e encantar pessoas. Eu acho que é alguma coisa assim. Interessante também. Interessante. Para quem está começando nessas áreas, né? Acho que é um livro introdutório bem legal. E ele dá a segunda sugestão, e essa aqui é muito boa, cara. Ainda bem que ele falou. Eu me arrependi de não ter falado, sabia? Inclusive o livro tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse marronzinho aqui, ó, atrás de mim, ó. É o São Lucas, Médico de Homens e de Almas, que é a biografia do santo, do São Lucas, do Taylor Caldwell. Ele fala, né? É um livro sobre lição de humanismos e cuidados médicos. É um livro muito bom. Classicão legal. também, hein? Oi? Classicão também, hein? Clássico também. Então tá aí, bastante coisa para ler. Dá para você fazer sua listinha aí de leituras do ano. Acho que todo mundo começamos com o pé direito, né? Muito bom. Muito, com certeza. É Vou, isso? vou só ler a mensagem do Instagram então agora, né? Essas Boa. foram as mensagens do podcast. E a gente recebeu uma mensagem do Instagram muito bacana. Eu vou pedir, Gutão, só para você entrar aí e ver da onde que o Rafael é, tá? Eu vou olhar aqui. Dá uma olhadinha aí, por favor. Eu acho que o nome dele é Rafael Martins, se eu não me engano. Vou só confirmar aqui, o Gutão já vai confirmar, a gente já fecha para vocês aí. Ele manda um: fala, galera! Vim desejar um feliz ano novo ao trio. Muito obrigado, Rafa. Que mais ensina a cirurgia deste país.
Espero que esse próximo ano seja ainda mais incrível, que vocês tenham tempo de fazer mais de um podcast por semana. Ele quer o divórcio de nós três aqui. Ele quer... Com certeza. Rafael, se entrar mais um episódio de podcast na semana, nós três ficamos solteiros. Imediatamente. É separação no dia seguinte. E esse episódio é para ajudar ainda mais esse nosso paizão no aprendizado cirúrgico. Só tenho a agradecer a vocês por toda a dedicação, ensinamentos. Cada discussão foi rica. Ouvi pelo menos 2 vezes cada episódio, alguns até mais, quando não tinha um episódio novo. Então, quando não tinha um episódio novo, ele ouvia mais de um. Gutão, de onde que ele é? Fala aí. Tô procurando aqui, cara, mas não achei. Parece ser de Uel, é de Londrina, pode ser? Deve ser. Pode ser, né? E aí ele manda um grande abraço dos residentes de cirurgia geral do Einstein. Imagino que ele esteja lá no Einstein, ele é residente de cirurgia geral do Einstein. E que também ouve vocês e por vezes discutimos a temática de alguns episódios. Muito obrigado. Então, Rafael, a gente vai ficar devendo de qual estado você é, mas eu entendi que você é residente de cirurgia do Einstein. Então fica aí um grande abraço para você e para todos os seus amigos do Einstein aí. Acho que é isso mesmo. Deve ter feito medicina em Londrina e agora R2 de geral, né? Perfeito. E o sobrenome dele qual que é? Aqui tá como Martins. Martins. Então é isso aí. Rafael Martins, do Einstein. Rafaelzão, abraço, obrigado pela sua mensagem. Foi muito carinhosa, a gente gostou muito. Tanto que a gente fez questão de ler aqui. E tem uma outra. Eu vou ler essa aqui, então, essa outra, que é uma mensagem do Lucas Wendel. Ah, essa eu não peguei. Boa, lê aí. Beleza. Lucas Wendel, ele fala assim: fala, galera! Daquele jeito que abre um episódio de forma decente. Então vou pedir um episódio. Ele falou assim: ó, vocês já fizeram 2 episódios sobre apendicite, mas mesmo assim tá faltando coisa. Então ele tá cobrando ainda, hein? Ó, só cobrando o Diegão e Flugão, que são os responsáveis por isso, viu, Lucas? Lá no episódio 14, em dezembro de 2022, vocês falaram que iriam fazer um segundo episódio sobre tratamento em 2 tempos. Não fizeram esse ainda. Fizeram um discutindo as recomendações da SAGES. Aí ele colocou que ele fica aguardando esse episódio, então, e mandou um abraço de azul de metileno para todos. Lucas Wendel, de BH. Falou assim, ó, vulgo Lucão pelo Diego. Boa demais. Anotado. Em breve faremos esse episódio para vocês aí. Tá anotado. Com certeza. E eu deixei uma mensagem aqui pro final, ia deixar para fazer piada, né? Porque ela é muito boa. Ó, o Filinto Neres mandou assim: episódio sensacional. Gostei muito da nova vinheta. E agora vem a parte que eu deixei pro final. A frase jogar para ganhar já se tornou um bordão entre o meu grupo de amigos. Se tivesse uma camiseta com o rosto do Flug essa frase, eu definitivamente compraria. Olha, eu deu só uma não boa ideia, hein? Eu só não tatuo o rosto do Flug no meu peito, que eu tô jogando para ganhar, porque eu podia me arrepender depois. É maravilhosa essa frase, maravilhosa. Boa ideia. A camiseta é uma boa ideia. Isso aí. Fechou. Bom, senhores. Hã? Mais alguma novidade? Não. Tem uma puta novidade aí. Acho que o Carlão Fala vai aí. falar da novidade que vai ter. Não, fala aí, Flugão. Se lembrou? Fala aí. Ué, O Guto todo mundo- não sabe o que é o Flug. acho que não. Ó, todo mundo fica perguntando no Instagram toda hora quando que É vai abrir verdade, vaga. Quando que vai abrir vaga. E aí? Quando que vai abrir? E aí? Você vê, né? Pessoal, fiquem atentos. Nós estamos programando a abertura de novas vagas da CDB. Você ouviu corretamente. Novas vagas da comunidade do Bisturi. A gente vai provavelmente abrir no final de fevereiro. Então, já se programem. Final de fevereiro, para ficar atento. A gente vai fazer que nem da última vez. Então, quem está na nossa lista de espera vai receber o e-mail. A gente vai incluir o pessoal no grupo de WhatsApp para poder ir mostrando as coisas ao longo do tempo. Mas já fiquem espertos aí. Final de fevereiro, novas vagas da CDB. E junto com a nova vaga da CDB, a gente está trazendo uma outra novidade. O Flugão está fissurado ali, que é a nossa primeira... Como que eu posso chamar isso? A primeira parte, né, do nosso curso de leitura crítica de evidências em cirurgia. E a gente vai trazer para vocês, e vou até contar aqui, não quero mais saber, eu não quero mais ser censurado aqui nesse podcast. Então eu vou falar para quem está ouvindo que nós vamos trazer uma trilha de ensaios clínicos randomizados em abdômen agudo inflamatório. Vamos começar com isso, para você já se atualizar nos principais trabalhos, aqueles game changers, quando a gente discute apendicite, pancreatite, diverticulite,
para você aprender a ler o artigo, a se atualizar e não só esse artigo, mas você vai adquirir habilidades para poder ler qualquer outro artigo que você encarar e não só ler, né? Você vai interpretar da forma correta, você vai discutir na sua residência, no seu trabalho e para não ser tão, né, agressivo, você vai dar um banho em todo mundo, porque você vai detonar na hora de discutir esses artigos depois de fazer esse curso. Então, fique atento que vai sair junto novas vagas da CDB e lançamento do nosso curso, a primeira trilha que a gente vai lançar, de leitura crítica de evidências em cirurgia. Boa demais. Posso só dar uma palhinha do que vai ter no curso? Bem rápido? Aqui é zero censura, cara. Você pode fazer Zero? o que você quiser. O Zuckerberg agora. Isso. Eu ia falar isso. É zero. É É o zero. Zucão, Gutão Zucão, sem censura. Ó, o curso de leituras críticas, trilha 1, ensaios clínicos randomizados em abdômen agudo inflamatório, vai incluir só artigo game changer. Aqueles artigos que vieram e mudaram os guidelines. Então, por exemplo, artigo do tratamento da necrose pancreática, o Step Up Approach, o Panther, tá lá. O artigo que definiu se drena ou não a vesícula na colestite aguda, colestostomia, o Chocolate, tá lá. Os grandes artigos, que são os braços do Ladies Trial, que definiu se pode ou não fazer laparoscopia na diverticulite aguda e se deve ou não fazer anastomose primária comparado ao Hartmann. O Lola e o Diva estão lá. Só artigo grande. E a gente gravou para cada artigo 3 vídeos. Um vídeo em que nós 3 dissecamos o artigo para você. A gente lê um pedaço da introdução, lê o que é importante no método, mostra o gráfico principal, mostra a tabela principal, vai no protocolo do artigo para você olhar, abre sites em paralelo que complementem aquele artigo, uma visão macro do artigo. É o vídeo principal, é o vídeo 1 do artigo. Depois tem um vídeo com 2 metodologistas, que é a professora Raquel Riero e o professor Rafael Pacheco, que gravaram com a gente um episódio recentemente, em que eles dão a visão do metodologista do artigo. Eles vão comentar o que eles entendem daquele intervalo de confiança, daquele valor de P, quais são os vieses que predominaram, bem bacana. E depois, o terceiro vídeo, a gente convidou um especialista cirurgião no assunto, em que ele faz o quê? Ele dá a visão na prática daquele artigo. Como que ele conduz os casos dele daquela forma e traz a experiência dele. É assim, é um negócio nunca vi igual, né? E aprendi muito fazendo, né, Flugão? E é muito bacana. Não, só para. Não sei se a gente pode falar dos nomes, mas um dos nomes escreveu Pode, guidelines. sem censura. O Gutão Censura? Zucão liberou. Você escreveu guidelines das classificações de pancreatite. Essa é o nível dos cirurgiões que estão envolvidos nesse projeto. Realmente é muito massa. Vamos falar, é o professor Tércio da Santa Casa. Ele participou do Atlanta. Tem noção disso? Sabe aquelas coisas do Atlanta? Ele tava lá e ele vem comentar como ele conduz pancreatite aguda. Cara, é maravilhoso. E esse curso, esse CBE, esse vai ser o primeiro grande curso que a gente vai fazer, o primeiro de muitos. Eu acho que foi muito importante para nós 3 aqui da Premed, porque, só pegando uma frase bem rapidinha do Nietzsche, que ele fala que quando acontece alguma coisa na sua vida, né, você tem 3 opções, né? Primeiro, ficar reclamando que nem uma velha chata que ninguém aguenta mais, que a maior parte das pessoas, não tem nenhum curso de evidências, como a vida é triste e dura. A segunda, você ser um estoico, não, é para não ter evidência mesmo, vamos seguir sem as evidências. Mas a terceira, que eu acho até que supera o estoicismo nessa parte, é transformar isso em algo. Assim como aqueles cantores sertanejos que tomam um monte de chifre e fazem umas putas músicas legais, eles transformam o sofrimento em algo. Então, como eu te falei algumas vezes, né? Eu esperava uma coisa na pós-graduação, e eu acho que todos nós 3 esperávamos, pelo menos em parte, algo nesse sentido, mais fácil, fluido, e acho que a gente vai conseguir transformar essa experiência que a gente queria melhor em uma obra. Então isso, filosoficamente, vai ser um ponto-chave na nossa empresa. Agora sim, agora deu para entender tudo que você falou, Diegão. Ele ficou sem palavras. Falei, Guto, 20 minutos já. Não, eu tô descabelado aqui. Eu tô mais careca que o Diego, pensando, daqui a pouco acabou o episódio, a gente não fez o que tinha que fazer, né? Vambora? Bora, pelo amor de Deus, tá todo mundo esperando, eles querem saber o que você vai falar pra gente, Flugão, Diegão, sobre toracotomia de reanimação. Cara, não é possível que tenha novidade em toracotomia de reanimação, não é possível. Eu quero ver. Você vai ver se não tem, você vai ver se não tem, você vai ver, fica até o fim. Vamos lá então, vamos ver se vai ser
E não vai ser novidade lá no final, não. Vai ser logo no começo. Novidade Boa. no começo. Manda bala, Ó, então. Seguinte, qual que vai ser a dinâmica? Saiu um artigo novo da Western Trauma Association, publicado na Journal of Trauma and Acute Care Surgery, este ano, final do ano agora, né, na virada, que é uma atualização da WTA, do algoritmo de decisões críticas em toracotomia de emergência. Então, eles pegaram aquele trabalho bem clássico, antigo lá, que a gente estava acostumado, que tinha as recomendações de toracotomia, pegaram todas as evidências novas e atualizaram. Então, é a coisa mais nova que existe sobre toracotomia de reanimação na sala de emergência. Que a gente vai aqui, ora, chamar de toracotomia de reanimação, toracotomia de emergência, não é a do centro cirúrgico, tá? Não é aquela toracotomia que você leva para o centro cirúrgico, é aquela que você faz na sala de emergência. E esse trabalho tem, além de toda a parte das evidências, tem um fluxograma muito legal, que é a figura 1, que é nele que nós vamos nos fixar. Vai dar para você acompanhar tranquilamente a discussão aqui no podcast, mas eu sugiro fortemente que você clique no link que estará na descrição desse episódio, que vai te levar para o nosso blog, e lá no blog tem um resumo do artigo e esse gráfico para você, esse fluxograma, para você também depois poder ou revisar, ou se você quiser acompanhar ouvindo e olhando o gráfico, vai ser bem interessante também. Você vai acompanhar com esse fluxograma. Beleza? Bora lá? Bora lá! Bora! Então, ó, o fluxograma ele começa separando em duas partes, perguntando se o paciente chegou parado ou chegou chocado. A gente não vai discutir aqui o braço do chocado. A gente vai só para o paciente em parada cardiorrespiratória. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer a hora que chegar um paciente em parada cardiorrespiratória na sua frente, vítima de trauma, aqui é só trauma, hein? Não é parada clínica, abdômen agudo, nada, é trauma. E até que se prove o contrário, sangramento, né? Primeira coisa que tem que fazer? Avaliar sinais de vida. E aqui eu já vou jogar para vocês. Gutão e Flugão, começando pelo Guto. O que vocês consideram que é sinal de vida? Flugo, o que você considera que é sinal de vida? Depois eu vou falar o que o artigo considerou que é sinal de vida, tá bom? Vai lá. Beleza. Esses sinais de vida, né, classicamente se fala sobre pupila, mas não é um bom critério, porque por vezes é feita alguma sedação, alguma coisa assim. Tudo bem que o paciente está emparado, mas a maior parte deles tomaram algum tipo de droga no transporte que pode confundir muito essa reatividade pupilar, ou pelo menos prejudicar. Mas teria algum sinal mais indireto, algum movimento respiratório que ele tenha, alguma coisa de movimento muscular, algum tipo de abalo que seja. É bem frágil essa frase sinal de vida, mas basicamente é algum sinal que ele esteja vivo, que ele tenha algum tipo de reatividade. Então, fala pupila, respiração e cardíaco. O final seria, em última instância, algum tipo de atividade elétrica, né? O safado do Flug, ele tá olhando o artigo, ele tá lendo o Aqui do artigo, ele não lado. tá. Ele não tá. Eu pedi pra ele falar o que ele achava que era, mas tudo bem, vai, já roubou já. Sabe que eu tinha na cabeça que tinha reflexo corneano também. Porque na minha cabeça esse sinal de vida é uma coisa meio. Aquela coisa meio. Como é que chama isso aí? É medular, As né? funções mais. Assim, as funções mais rudimentares, sabe? Primitivas. Mais primitivas, isso, essa é a palavra que eu queria lembrar. Então você soma tudo isso, né? Então algum tipo de drive respiratório, por exemplo, paciente gaspeando, atividade elétrica no eletro, a pupila que o Flug falou, reflexos. Então isso sugere, né? Que seja sinal Boa. de vida. Apesar de que tem gente que fala que você pode até ter, dependendo do reflexo, você pode ter mesmo em paciente que tem morte cerebral. Mas pensando na parada, né, no sinal vital, é um conjunto desses achados, né, para você tentar determinar isso aí. E tem alguns trabalhos que falam também sobre não só a presença ou ausência de sinal vital, mas incluem um aspecto de tempo também. Há quanto tempo ele está assim, quanto tempo que foi observada a parada, etc. Né? A gente vai entrar no critério tempo, vai aparecer em breve no fluxograma. Mas aí a discussão aqui qual que é? O que chama de sinal de vida é um termo meio infeliz, né? Porque talvez quando a gente fala sinal de vida, dá a impressão que é sinal de que a pessoa está viva. Ou de que tem alguma vitalidade. Talvez o melhor termo fosse sinais de vitalidade ou sinais de sobrevida. Porque no fundo, o que vai acontecer? É o conjunto desses sinais que vai aumentar ou diminuir a chance desse paciente sobreviver. Então, quando a gente está falando que você está procurando sinais de vida, você está procurando um conjunto de sinais de vitalidade de tronco encefálico, de vitalidade de músculo cardíaco, de vitalidade de coluna, de medula, né? Que uma vez que você fizer investimentos de recursos, há mais chance desse paciente sobreviver.
E o que seriam esses sinais de vitalidade num português melhor, né? Então vamos lá, é o que o Flugão falou. Resposta pupilar, tá? Ventilação espontânea, então o paciente faz uns movimentos ventilatórios espontâneos. Presença de pulso ou de pressão arterial. Então ainda tem, você consegue palpar um pulso residual, no monitor alguma pressão sai. Movimentos de extremidades, braços, mãos, pernas, dedos e atividade elétrica cardíaca. Então você olha lá no monitor, existe algum ritmo cardíaco organizado, não é a sistolia. Então se tiver um desses ou mais, a gente considera que esse paciente tem sinais de vida. Beleza? Fala aí, Gutão. Sim. Não, agora eu quero tirar uma dúvida conceitual. Se ele fala que um sinal de vida seria o presença de pulso, então esse paciente não está parado, ou tá? Pode ser aquele pulso de, por exemplo, uma frequência de 20, né? Tem um pulso muito rudimentar que, para fins de reanimação, você massageia, né? Você iria para a reanimação. Você pensaria um pulso que não é palpável, mas talvez ele possa ser mensurável de alguma outra maneira, é isso? Ou até palpável, né? Você pegou um pulso bem fraquinho com uma frequência de 40. Né? É praticamente um ritmo pré-parado e para algumas pessoas é já o início, né? É a abertura da parada cardíaca. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando um conjunto de sinais e sintomas, alguns macrohemodinâmicos, outros de reflexo de tronco, outros eletrocardiográficos, e está juntando tudo num grande guarda-chuva chamado sinais de vida, que no fundo significa o quê? Se eu investir nesse paciente, a chance dele sobreviver é maior. Beleza? Beleza, fechou. Fechou. Então eu vou fazer toracotomia em todo mundo que tiver com isso. Não, calma. Ah, tá. Calma. Eu vou primeiro pro braço, não tem nenhum sinal de vida. Beleza? Tá bom? O paciente chegou e não tem nem reflexo pupilar, não se mexe nada, não tem nem pulso. É aquele paradão clássico mesmo, né? Aí, Gotô, ele entra no que você falou, tempo. Então, eu vou usar o critério tempo. Se para mim a primeira pergunta tem sinais de vida, a resposta for não. Beleza? E aí ele vai dar 2 cortes temporais. Um corte para o trauma contuso e um corte para o trauma penetrante. O corte para o trauma contuso é de 10 minutos. E o corte para o trauma penetrante é de 15 minutos. Ó, que interessante. Mudou, né? Mudou, exatamente. Então, se a ausência de sinais de vida for maior do que 10 minutos no contuso ou maior do que 15 minutos no penetrante, é morto. A setinha do fluxograma é óbito. Querem comentar aí do tempo para encerrar esforços? O que você fala aí? Eu tava pensando nisso. O último trabalho que eu gostava muito, eu acho que era da East, que falava sobre toracotomia de reanimação, que ele colocava aquelas 6 recomendações baseadas no mecanismo de trauma nessa presença de sinais de vida ou não. Mas, se eu não me engano, a própria WTA tinha um artigo também sobre isso, sobre toracotomia de reanimação, e que eu particularmente achava bem confuso no fluxograma, porque eles davam tempos diferentes de acordo com o mecanismo, não só com o mecanismo de trauma diferente, mas até com a região acometida. Então ele falava, por exemplo, que o trauma contuso, se eu não me engano, era 5 minutos de trauma contuso parado, óbito. Aí quando você ia para o penetrante, ele falava assim, penetrante cervical, acho que era, sei lá, 10 ou 15 minutos. Penetrante de extremidade, outros minutos. Penetrante não sei do que. Então, eu sempre achei meio confuso mesmo esse negócio do tempo. Eu acho que pelo menos esse artigo mais recente aí, ele dá uma melhorada nisso, deixa mais palatável. Até porque, olha, eu não sei a experiência de vocês, mas a maioria das vezes que a gente pega paciente parado, é muito difícil saber quanto tempo o paciente está parado de verdade, né? Muito difícil. Não é habitual para os médicos do pré-hospitalar virem com o paciente assim, né? Totalmente monitorizado no sentido de você estar palpando o pulso o tempo todo, né? Porque às vezes o paciente tem atividade elétrica, beleza, tá tudo certo, mas o pulso de fato ele não tem. E muitas vezes na hora de tirar o paciente da ambulância ou do helicóptero e levar para o pronto-socorro, esse tempo, às vezes ele para na saída do helicóptero ou da ambulância, você perde esse timing totalmente, né? Então é difícil saber exatamente qual que é o tempo que o paciente está parado mesmo.
Não, Esse é muito difícil mesmo. é um dado que você tem que equalizar um pouco na hora de pensar É. se vai indicar ou não, né? Eu vou piorar essa variável para você aí. E ele fala que nesse tempo a reanimação é não interrompida, é ininterrupta. Então é em 10 minutos ou em 15 minutos, recebendo reanimação. Então, eu tô imaginando que aqueles. Falei. Defina a reanimação. Nesse contexto, o que, que é? Algum tipo de ventilação, massagem cardíaca externa, poder ter um acesso e ser infundido fluido, é o conjunto de coisas que o APH está fazendo. Então ele está sendo trazido, ora com massagem, daqui a pouco eu vou discutir se a massagem externa é vantajosa ou não, o artigo discute isso. Mas está tendo algum tipo de suporte de vida. Entre eles, o principal é reanimação cardiopulmonar, que seria, no caso, um ACLS, né? Sim. Embora é meio perigoso falar em ACLS para trauma, mas é o que dá para fazer no APH. Embora algumas pessoas discutam toracotomia no APH, não vou entrar nessa celeuma. Mas esse paciente está sendo reanimado e ele diz que ele só aceita pequenas interrupções na reanimação, dentro desse critério, se for para ter algum dispositivo invasivo. Então, parei de massagear só para entubar? Pode. Mas, fiquei um tempo sem massagear? Não pode. Aí não cai mais no critério temporal. Legal. Beleza? Flugão, tranquilo? Tranquilo. Então, Acho que a ideia dele final é você acabar ressuscitando alguém que não vai ter nenhum prognóstico neurológico, né? Exatamente. Então, dá, tipo, Até porque ele vai colocar na primeira página do artigo, no segundo parágrafo, uma fase bem interessante, que é o final desse braço, que é o que o Flug falou. Ó, lá no meio do primeiro parágrafo dessa segunda coluna. Inapropriadamente, a utilização inapropriada desse procedimento, que é a toracotomia de reanimação, né? Nesse caso, que é fútil, sem sinal de vida, com mais de 10 minutos no contuso ou de 15 no penetrante, pode levar a grandes gastos e prejuízos para a equipe e para a instituição, incluindo um paciente que sobrevive, mas neurologicamente ele está devastado, é o termo que ele usa. Gasto de recursos que poderiam ser utilizados em outros pacientes. Consumo de hemocomponentes. Caro e raro, né? Você infunde um monte de sangue nesse paciente. Utilização da sala cirúrgica e de recursos hospitalares de forma desnecessária. E a exposição da equipe ao risco de contaminação pelos fluidos corporais do paciente. Então, nesse caso, como a sobrevida desse braço que eu falei agora é 0 a 0,7%, ou morre todo mundo, ou uma chance de sobreviver de menos de 1%, é melhor não fazer. Beleza? Então, só para recapitular, isso aí seria pacientes que chegam sem sinais de vida, Perfeito. com mais de 10 minutos de trauma contuso, aliás, de mais de 10 minutos de parada cardiorrespiratória por trauma contuso, assistida, ou mais de 15 minutos de parada cardiorrespiratória assistida por trauma penetrante. Perfeito. E aí, é fútil, não faça. Mortalidade muito alta, 100%, e desperdício de recursos. Agora, duas situações que a gente vai mudar o raciocínio. Se ele chegar dentro do tempo que a gente comentou, então menos de 10 minutos ou menos de 15 minutos, ele está sem sinal de vida e ele chegou no intervalo de tempo que melhora a sobrevida, certo? Ou dos sinais de vida, o único que ele tiver for atividade elétrica cardíaca, então eu estou com 2 pacientes. O sem sinal de vida nenhum, mas dentro da janela temporal, ou o com sinal de vida, mas o único sinal de vida dele é atividade elétrica cardíaca. O que é para fazer? Gutão? Fala! Focus! Exatamente. Na sua modalidade Focus, que é o ultrassom cardíaco, né? É você tentar conseguir alguma janela cardíaca na tentativa de encontrar duas coisas possíveis. Primeira, um tamponamento cardíaco. Se eu conseguisse encontrar um tamponamento, há uma chance maior desse paciente sair. Então ele está nesse contexto, eu libero o tamponamento, faço a toracotomia, trato o tamponamento, melhor taxa de sucesso. Ou não é o tamponamento, mas o coração ainda bate vazio. Eu vejo atividade mecânica pelo ultrassom. E eu estou num contexto que eu tenho atividade elétrica sincronizada à contratilidade. Eu só não tenho pulso porque está vazio.
Não é aquele ultrassom que o coração está fibrilando ou está em assistolia. Então, de novo, se eu tiver um paciente sem nenhum sinal de vida, dentro da janela temporal de melhor resposta, ou um paciente com sinal de vida, mas o único sinal de vida que ele apresentou é no monitor o coração com atividade elétrica, a gente faz um ultrassom nele e procura ou o tamponamento cardíaco ou algum mecanismo de contratilidade no ultrassom. Se isso acontecer, tá liberada a toracotomia. O que vocês Cara, acham disso? isso eu achei fantástico, porque como ainda era muito sensível você ter esses pacientes na ESP, e a maior parte deles iam morrer, ele consegue aumentar a especificidade tendo alguma evidência de contração no miocárdio. Então ele torna realmente o processo mais específico, queimando toracotomias desnecessárias, né? Exato. Ele chama, Gotô, de atividade mecânica cardíaca organizada. Quer comentar um pouquinho como é que a gente vê isso? Como é que você acha que dá para fazer esse ultrassom na parada, não dá? Cara, esse tema é muito legal, né? Tem vários protocolos que descrevem como você faz o ultrassom na parada cardiorrespiratória, porque uma das coisas que o pessoal mais briga na hora de fazer o ultrassom na parada é que no conceito das pessoas, né, no conceito de fazer o ultrassom da parada, as pessoas pensam, puxa, como é que eu vou comprimir o coração, como é que eu vou fazer a compressão cardíaca externa enquanto alguém está fazendo ultrassom? E esse é o primeiro erro conceitual e talvez o mais frequente, que a gente não faz ultrassom durante a compressão torácica, a gente faz ultrassom naquela checagem do ritmo, né? E uma dica que os artigos falam e que na prática funciona muito bem é que você, na hora que para fazer a checagem do ritmo, alguém vai com o ultrassom, coloca, faz um vídeo da imagem que você está querendo ver, deixa rodar ali alguns segundos, grava aquele negócio, tira o ultrassom, e aí enquanto alguém volta a fazer a compressão cardíaca externa, essa outra pessoa está analisando as imagens e interpretando os resultados. Então essa é uma maneira que se desenvolveu para que você não pare as compressões cardíacas externas, que de fato são a coisa mais importante em uma parada cardiorrespiratória no geral, né? Vamos falar de trauma daqui a pouco, mas no geral é isso. Mas isso serve para avaliar coração, avaliar pulmão, um monte de coisa que a gente faz com ultrassom na parada acaba entrando nisso. Tem muita gente que descreve esse movimento do coração como uma pseudo-parada, um pseudo-AESP, né? Eles falam que existe o AESP verdadeiro mesmo, que é só atividade elétrica, e existe um pseudo-AESP que descrevem como uma alteração, uma alteração que você vê no ultrassom na contratilidade cardíaca, que talvez corresponda a um espectro disso que a gente está discutindo aqui, né? Mas o lance, pelo menos nesse artigo, né, que ele descreve, é você ver de fato a contração organizada do coração, não é um movimentozinho, não é uma fibrilação, é uma contração mesmo, ventricular e atrial sincronizada, só que não tem pulso porque o coração está vazio, porque o paciente sangrou. Então, no fundo, é uma opção a mais, né? Eu acho que a mensagem legal que o Flug comentou e você trouxe aí é o quê? É que quando a gente faz o BLS ou a CLS, a gente aprende que a atividade elétrica sem pulso é igual a atividade elétrica sem batimentos. Mas na verdade não é, né? Se eu tiver com o tanque cheio, obviamente que a atividade elétrica sem pulso, muito provavelmente é um coração parado. Só tem as fibras mandando sinal elétrico, mas o coração não contrai. Mas num paciente vazio, tanque vazio, chocado, esvaziado pela hemorragia, eu posso não ter pulso porque eu não tenho volume sistólico, mas eu tenho contratilidade mecânica, o meu coração ainda bate. É o que você falou, uma pseudo-AESP. Eu não gosto do termo pseudo-AESP porque no nome AESP não fala sem contratilidade. Continua sendo uma atividade elétrica sem pulso, ele continua não tendo pulso. Seria uma pseudo-atividade elétrica sem contração. Aí isso. Tudo bem. Mas o termo pseudo-AESP eu acho que ele é ruim, porque ele não é uma AESP, né? Só que é uma AESP com contração. É o que eu mais vejo escrito na literatura, mas se você for pensar pelo negócio fisiológico, não faz sentido ser isso. Não faz, né? Cara, você falou muito timidamente, mas você deveria reforçar essa frase, porque isso aqui, cara, que você falou, é que faz toda a diferença na reanimação do trauma. Entender que a clínica geralmente tem atividade elétrica, mas não tem a contração. Aqui no trauma não necessariamente. Isso muda tudo. Exato. Exatamente. E é por isso que no artigo e vários outros trabalhos ele vai citar o quê?
que se você tiver uma atividade elétrica sem pulso, coração cheio, parado, que é a clínica, vale a pena massagem cardíaca externa. Agora, se tiver uma atividade elétrica sem pulso, coração batendo mais vazio, você massagear piora prognóstico. Você esmaga um coração que já está vazio e você exsanguina mais ainda esse paciente. Então, é melhor não massagear e ir para toracotomia direto. Para você clampear a aorta, para você controlar uma hemorragia. Então, a contração cardíaca externa, a contração torácica externa, ela tem pior desfecho na AESP sem contração, que é a vulga pseudoAESP. Por isso que esse braço vai para toracotomia imediatamente. E agora a gente tem que tomar cuidado com a convulsão em massa de quem está ouvindo esse podcast e está ouvindo o Dr. Diego Adão falando que o paciente está parado e que não é para fazer compressão torácica externa. Distribuir carbamazepina para todo mundo aí. Você sabe que isso é uma discussão bem interessante na medicina de emergência. Inclusive, hoje foi a entrevista do pessoal. Um abraço para todo mundo que veio. Estou até uniformizado, ó. Ó, aí sim, hein? Com o coletinho da medicina de emergência da escola aqui, a bata vermelha. E é isso, né? O artigo tem um parágrafo. Depois a gente pode até indicar para vocês lerem o artigo aí, mas ele vai colocar, ó, vou mostrar para você, ó, na segunda página do artigo, na segunda coluna, embaixo do algoritmo aí. No último parágrafo, ele fala assim, ó. Entretanto, a compressão cardíaca fechada, né, ou externa, lembrando que isso são evidências de modelos animais, de estudos retrospectivos, não tem nada prospectivo randomizado. Não está na trilha de ensaios clínicos isso daqui, tá? Vocês não vão encontrar. Ela falhou em demonstrar melhora na pressão arterial e ela está associada a uma menor taxa de retorno à circulação espontânea quando comparada a você apenas fazer volume. Por quê? Porque esse coração está batendo. Essa é a mensagem. Este coração está batendo, só não tem pulso porque ele está vazio. Você apertar o peito não faz mais sangue para frente. Muito pelo contrário, você esmaga e traumatiza esse coração e o sangue que você pode mandar pode exsanguinar o tórax. Então é melhor você não massagear e fazer volume a você apertar um coração que bate, mas está vazio. Por isso que o ultrassom é fundamental. Porque a hora que você pôs o ultrassom e viu que o coração está batendo, não mexa nesse coração externamente. Você pode fazer a toracotomia para tratar o sangramento, clampear a aorta, mas ninguém está mexendo no coração. Então acho que melhorou a convulsão agora, né? Ficou mais claro. Total. Ótimo. Isso é muito legal, porque o artigo traz isso de uma forma muito forte. E aí, Guto, ele traz o seguinte dado. Que todo mundo pode falar assim, mas é muito difícil o ultrassom na parada, tal. Ele coloca aqui em mãos experientes só 4% de dúvida na janela do ultrassom. Em 96% das vezes, você consegue dizer esse coração está parado ou esse coração está batendo, mas está vazio. Um número bom, né, cara? Porque, imagina, se fosse 20% de erro, aí tudo bem, mas 4% só? Não, animal, né? Eu achei animal. E eu acho que o lance de você gravar a imagem e checar depois é o que resolve isso. Você pode fazer uma videochamada com o teu chefe, que sabe mais de ultrassom, liga para alguém, faz uma videochamada, ajuda. Tem muita coisa para fazer, né? Sim, com certeza. Muito bom. O que mais, Diegão, ele fala aí? E agora a gente vai para o último braço da síntese que a gente fez, tá? Porque o fluxograma é maior, mas aí a gente ficaria aqui 3 horas discutindo. Qual que é o último braço? Esse paciente chegou, ele tem sinal de vida, e o sinal de vida não é apenas atividade elétrica. Ele faz alguma coisa a mais. Ou tem a pupila, ou tem o movimento ventilatório, tem mais coisa, entendeu? Ele tem mais sinais corporais do que apenas a atividade elétrica. Tem uma pressãozinha, tem um pulsinho. Nesse caso, a probabilidade de o coração estar batendo é muito alta. De modo que ele dispensa o ultrassom, ele considera que o coração tem contração ainda e pede para você fazer apenas volume. Entubar, essas coisas, né? Então é suporte de vida. E isso também é uma outra mudança de paradigma, né? Porque a princípio, talvez a gente já estaria indicando precoce a toracotomia. Mas ele está dizendo assim, tá dando movimento ventilatório, tá mexendo a perna, a pupila tá reagindo e tem alguma atividade elétrica, qualquer combinação dessas,
que não seja atividade elétrica sozinha, é atividade elétrica mais alguma coisa, tá? Ele considera que o paciente tem batimento leve, quase parado, e que talvez se você fizer um buster de volume, ele responde. Fala, Flugão. Eu vejo sentido, eu acho interessante ele pensar assim, né? Ele vai fazendo uma trilha, né, de aumentando a especificidade. Mas, cara, eu gosto muito de padronizações. Eu acho que a padronização acaba alinhando a população médica como um todo e acaba os resultados sendo melhores de modo geral. Nesse sentido, eu acho que haveria sentido fazer o POCUS nesse também. Entendeu? Pra ver, porque afinal de contas, quer ver se o coração bate ou não. Essa é a informação fundamental. Todos esses outros são, como você bem notou, são prognósticos, né? Mas o coração batendo é uma informação que faz toda a diferença. Eu concordo com você. Eu acho que ele só quis facilitar o algoritmo e não colocar Mais mais fácil, uma né? chave de ultrassom de novo. Mas eu acho que esse ultrassom entra em todo mundo, sendo muito sincero, né? Porque você vai estar olhando pneumotórax, vai estar olhando tamponamento cardíaco, né? Acho que não. Não acho Viu, que mas então... eu vou refalar a minha frase. Não é que ele diz que você não precisa fazer. Há a opção de não fazer. Se você não quiser fazer aqui, tudo bem. Não é tão condenável. O que você não pode é falar que alguém está morto porque ele tem atividade elétrica sem pulso e dentro daquele tempo ideal. Porque talvez esteja batendo o coração e se fizer volume ele volte. Então agora eu fiquei confuso. Então esse cara não indica toracotomia em ninguém, é isso? Não, vai indicar agora. Calma. Ele pede para você fazer um teste terapêutico. Não, calma. Já indiquei no outro lá. Agora há pouco eu acabei de indicar. Dentro da janela Verdade. temporal, com o tamponamento ou com o coração movendo, é para fazer a toracotomia. Verdade, esqueci. Só que eu tô naquele paciente que tá sem sinal de vida e só com o coração batendo no ultrassom, certo? Agora a gente tá com o paciente com alguns sinais de vida. Ele fala assim, faz um teste terapêutico. E aí ele coloca aqui, ó, desobstrua a via aérea, ofereça oxigênio, pegue acesso, infunda algum volume, faça toracostomias para drenar qualquer pneumotórax hipertensivo, torniquete para controlar sangramento externo, lençol pélvico para controlar pélvico. Quer dizer, dá uma segurada em tudo rápido e vê o que acontece. E aí, neste momento, ele pergunta para você, ele melhorou ou não? Coisa de 1 em 2 minutos, muito rápido, né? E aí ele vai considerar a melhora o quê? O ritmo cardíaco está organizado no monitor e a pressão sistólica está maior que 70. Tá? Então isso é a melhora. Então quer dizer, voltou, tá vivo, galera, tá vivo. Vamos pro centro cirúrgico. Se nesse paciente com sinais de vida, você deu um gás nele rápido e ele não teve essa melhora, ele vai dividir em 3 grupos agora, mediante o mecanismo do trauma. Agora, Guto, vai entrar a chave do mecanismo de trauma. Eu tenho ferimentos penetrantes no tórax, eu tenho ferimentos penetrantes para baixo do diafragma, extratorácico, infradiafragmático, e eu tenho ferimentos penetrantes extratorácicos, supratorácicos, que seria cabeça e pescoço. Se nesse paciente que não melhorou com aquela reanimação rápida que você fez, com aquela primeira alíquota, aquela suplementação de oxigênio, etc. E o ferimento penetrante é torácico, não precisa ser na zona de Ziegler, tá? É só torácico. Ele considera que tudo isso está sendo causado ou por um tamponamento cardíaco ou por uma hemorragia intratorácica. Os dois são tratados com toracotomia. Abra o tórax. Então, mais uma indicação de toracotomia. O paciente que chega com sinal de vida, que não melhora aos primeiros esforços e que o ferimento penetrante é no tórax. E aí ele vai dizer, se é penetrante na zona de Ziegler por arma branca, 30% de sobrevida. Se é arma de fogo, menor. Se é fora da zona de Ziegler, menor. E aí ele vai graduando. Mas todo esse grupo, ferimento penetrante torácico com algum sinal de vida que não respondeu à primeira reanimação, toracotomia. O que vocês acham? Não, acho que é isso aí. É a Beleza? indicação mais clássica, né? E essa toracotomia é para controle hemorrágico. Ou do pericárdio, ou do tórax como um todo. Uhum. Segundo grupo, ferimento penetrante infradiafragmático. Que não melhorou, né? Fiz aquela reanimação, não melhorou. Toracotomia também. Só que agora para outra razão. Para clampear a aorta. Exatamente, Flugão. Ó, o Flugão tá fazendo. Ó. Se você entre no YouTube, você vai ver o movimento do Flug clampeando a aorta. É meio esquisito. Ele tá simulando um Satinsky curvo aí, né? Exato. Exatamente. Quer comentar essa manobra aí, Flugão? Cara, toracotomia anterolateral esquerda de reanimação, né? Ampla,
primeiro passo é você soltar o ligamento pulmonar inferior, vai direto para o saco pericárdico, abre achando se tem alguma coisa ou não, porque tem muito falso positivo. Se não tem nada no tórax, você já emenda o clampeamento. O clampeamento da aorta tem um detalhe técnico muito importante. Você não vai vê-lo, porque é muito difícil, o tórax é escuro, a visibilidade é pequena, por mais que você esprema o fenoqueto lá. Então, a ideia, como o Mattox sugere, o próprio livro no Top Knife, que a gente vai pôr na descrição aqui de novo, é você deslizar a sua mão pelo rebordo costal, no sentido látero-medial. E a primeira estrutura tubular que você sentir, látero-medial, a primeira estrutura tubular que você sentir é a aorta. Lá você rompe a pleura para conseguir entrar com Satinski e clampear a aorta. Você Boa. não vai vê-la, você vai ter que sentir nos dedos. Uma dica que o próprio artigo dá no suplemento dele, ele tem um suplemento que descreve passo a passo da reanimação. É que você passe uma sonda nasogástrica nesse paciente para você não confundir a aorta com o esôfago. Aí você sentiria, como o Flugão falou com o dedinho ali, eita, porque a aorta vai estar vazia, né? Tá chocado, deve estar sangrando do fígado, do baço, da pelve. Lembrando que a gente está agora aqui discutindo o ferimento infradiafragmático, né? Então tá sanguinando de alguma víscera, do mesentério, sei lá. E aí talvez você confunda a aorta com o esôfago. Para você não fazer um clamp esofágico sem querer, ou lesar o esôfago sem querer, ele sugere que você passe a sonda. Boa. Beleza, Gutão? Beleza. Acho que é A isso aí. alternativa é o Riboa para esse grupo aí. Ele fala, você não precisa abrir o tórax para clampear a aorta se você tiver o balão aórtico. O Guto, você viu, né? Você fez um treinamento, não fez, de Riboa já? Você Fiz acha que faz é alguns. factível, não é? É que não tem no Brasil, né? Mas existe uma discussão de você usar o Riboa no ferimento penetrante, principalmente por arma de fogo, pelo risco de ter uma lesão aórtica, né? E aí o seu balão, às vezes, não servir muito bem, ou tem até sugestões anedóticas de que o catéter pode subir e sair pelo furo, né? Eu acho que numa situação de emergência absoluta, você meio que arrisca, né? Assim, você tem disponível, por que não tentar, né? Uma coisa mais, uma medida temporizadora, né? Mas aqui no Brasil não tem o Riboa já pronto. Hoje em dia o kit do Riboa, você faz uma punção como se fosse uma punção arterial guiada por ultrassom, percutânea mesmo, passa esse fio como se fosse fazer um cateterismo mesmo, e ele já tem o balão, você insufla aquilo mesmo, né? O que dá para fazer, que é o tabajara disso, é você usar outros materiais só que aí você tem que passar um fio guia, passa introdutor, aí sobe o balão, então é uma coisa mais demorada. A vantagem do Riboa kit comercial mesmo é que você tem isso tudo de uma vez só, se passa e já resolve de uma vez só. Mas é discutível, tem gente que não acha que vale a pena fazer Riboa no ferimento penetrante, por esse risco que tem de você sair no buraco ou não conseguir clampear direito, né? No artigo ele cita os tempos em mãos experientes. Para você conseguir o clamp da aorta, Riboa 8 minutos, 8. Toracotomia 4. Então você, com a toracotomia, na metade do tempo você consegue o objetivo desta toracotomia, que no ferimento extratorácico infradiafragmático, essa toracotomia não é para fazer o que o Flugão falou na primeira vez, que é controle de sangramento. É para aumentar a pós-carga e direcionar o fluxo sanguíneo para coronária, cérebro, pulmão, é para aumentar a sobrevida. Então é essa a indicação nesse segundo grupo aí. Uhum. Boa. Por fim, ele tem vai o terceiro agora... grupo. Oi? E agora tem o terceiro grupo, Terceiro né? grupo, que é o ferimento penetrante supratorácico, que é cabeça ou pescoço. E aquele contraindica a toracotomia de forma geral. Ele fala que você vai fazer uma toracotomia em alguém que tem um prognóstico muito ruim, e que se você clampear a aorta, que seria a única função dessa toracotomia, né, você vai aumentar o sangramento do polo superior, né? Então ele contraindica com 2 exceções, que eu vou comentar já já. Fala aí, Gutão. Não, ia falar interessante, porque no artigo anterior ele dava até um tempo, né? Se até certo tempo, eu não lembro exatamente de cabeça, mas se fosse um ferimento cervical, por exemplo, você poderia fazer. As lesões, quando você tem lesão craniana, né? Você tem por exemplo, um trauma contuso com exposição de massa encefálica, ou um trauma penetrante, ferimento por arma de fogo, que entrou na cabeça, já desencoraja fazer a toracotomia de reanimação de cara, né? Você sabe que né, já é uma situação que o prognóstico fazendo a toracotomia é ruim, né? Do ponto de vista neurológico e de sobrevida mesmo. Mas imagina um paciente com uma lesão destrutiva crânioencefálica, né? Então esses TCEs graves realmente não faz muito sentido fazer, né?
E olha o que você falou. Se você for lá pro último item do artigo, que é o Summary and Conclusion, é o finalzão dele lá. No final do primeiro parágrafo, em que ele tem um resumo de tudo, na penúltima linha do primeiro parágrafo da conclusão, depois da vírgula, e a remoção da consideração do tempo e o desincentivo da toracotomia no ferimento penetrante de pescoço, extremidades, parte superior. Então ele tira o critério temporal, como você falou, e desincentiva a toracotomia. Isso aí ele tá falando, deve estar comparando com o artigo anterior deles, exatamente, né? Exatamente, que é exatamente o que você falou. Com 2 exceções que ele fala. Se o paciente for doador, para você ganhar um tempinho, né? Você compromete outros sistemas só para o indivíduo ser doador, ou um termo que eu nunca tinha visto nesses artigos, Guto, para a família ter tempo de ver o paciente. Nossa, olha que Ele interessante. coloca para visita familiar. Seria a única indicação. Você dá uma clampeada da horta lá, meio que quela as coisas que forem, o coração vai continuar batendo, o paciente não vai estar 100% morto, né? Não vai estar totalmente parado, ou para ir para o transplante ou para a família visitar. Mas não tem indicação como sobrevida de alta hospitalar, né? Sim. Legal, bacana, hein? Fantástico. Cara, é isso, um belo artigo e acho que tem muita novidade, né? Eu achei bem bacana. O que vocês acharam? Sim. Vocês sabem, não, achei também. Você sabe que a gente já tem um texto no nosso blog de parada cardiorrespiratória, no trauma, né? E nesse texto tem essas citações desses artigos que a gente comentou no começo. Vai ser interessante dar uma atualizada naquele texto com essas novidades aí desse texto também e incluir as coisas que até o fluxograma novo, etc., para o pessoal poder ver, né? A gente vai deixar o link aqui para vocês no episódio, para vocês poderem acessar, porque lá a gente tem tudo isso que a gente discutiu aqui escrito mesmo, esse passo a passo, tem alguns comentários adicionais a respeito desses sinais vitais, sinais de vida, etc. Inclusive tem até um post no Instagram nosso, que tem sobre parada cardiorrespiratória no trauma. Então quem quiser conferir, passa lá no feed que vocês vão encontrar e vai ter toda essa explicação aí dessa parte fisiológica, que é bem interessante também. Muito bom, gostei, cara, muito legal esse artigo. Legal aí. Demais, né? Alguma coisa mais, Flugão? Não, fantástico. Achei muito bom. Bom, para mim a mensagem é: ultrassom é animal, tem que usar, acabou. Não, Flugão. Resumindo o artigo. E o azul de metileno não entrou, bom, né? Cara. O azul de metileno não usa na parada cardiorrespiratória e o Flug não gostou do ultrassom porque ele acha que tem muito falso negativo no pericárdio. Sabe que o grande... Falso positivo. Não sei o que você falou no final. Falso positivo, né? O grande lance da tórax é você rezar, entre aspas, né, no bom sentido, que tivesse parado por tamponamento, porque esse aí volta e volta bem, cara. Exato. É isso aí. O melhor cenário é esse mesmo. Muito bom. Muito então, bom, se você... Mais uma publicidade só. Lembrem, né? Final de fevereiro, vagas, comunidade do Bisturi, novas vagas. Vem incorporar nosso time. A gente tem mais de 50 horas de aula gravada. Tem mais de centenas de artigos, tipo esse que a gente fez aqui agora, só que num áudio menorzinho, né? 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, atualizando o pessoal continuamente. Sai um artigo novo, a gente faz uma discussão do artigo, ou em texto, ou em áudio, ou em vídeo o artigo. Às vezes a gente faz um vídeo do artigo marcando os gráficos, mostrando. Tem convidados. CDB é muito legal, acho que é uma das coisas mais legais que a gente faz, né? Pelo menos é uma das que eu mais gosto, cara. Tem o grupo com os especialistas, com os nossos colegas, né, que discutem caso, tudo. E lembrar a nossa trilha, nosso curso de leituras de ensaios clínicos, em que você vai aprender a ler como gente grande com os especialistas metodológicos. É bem legal também. Foi um curso muito legal de gravar. Tô muito feliz. 25 chegou, hein? É isso aí, senhores. Muito bom, hein? Flugão, deixar pra você encerrar aí, vai, manda bala. Adiós.